Estamos de volta e hoje eu recebo o psicólogo Everton, lá da Clínica Mãe de Deus. Tudo bem, Everton? Seja bem-vindo. Tudo bem, é um prazer incrível poder estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante. Ainda mais representando a clínica também, que é uma mãe, como o próprio nome diz. É verdade. Agradeço demais. Olha, a gente hoje vai falar sobre o Janeiro Branco. É importante porque a gente tem esse mês de conscientização, mas a gente não pode esquecer que é um mês que a gente tem que fazer alusão durante o ano todo, né? Não só em janeiro, né, Everton? Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil está entre os países com maiores índices de ansiedade e depressão do mundo. Milhões de pessoas convivem diariamente com estresse intenso, com esgotamento emocional, tristeza persistente e até crises de ansiedade e muitas vezes em silêncio, né? Seja por falta de informação, por medo do julgamento ou até preconceito em buscar ajuda profissional. E aí, por que é tão importante a gente falar sobre saúde mental, Everton? Principalmente em um mês que a gente está iniciando o ano, é o primeiro mês do ano, é o Janeiro Branco, Isso. é como se fosse um livro de páginas em branco que você vai escrever a sua história desse novo ano, né? E aí, eu acho que tem tudo a ver, né? Conta pra gente um pouco. E é interessante exatamente por isso, né? Porque estamos começando o ano, a ideia do Janeiro Branco nasce exatamente daí, dessa página em branco de janeiro ser o mês de recomeços, de início de um novo ciclo. E falando de início de um novo ciclo, como começar esse novo ciclo, né? Então, vem as metas, vem os sonhos, vem os projetos para esse ano, algumas frustrações, né, que são inevitáveis, vêm do ano anterior. E aí, nós precisamos falar sobre saúde mental exatamente como esse pontapé inicial. Vamos começar trabalhando aqui. Porque se a sua saúde mental não estiver bem, as outras áreas da sua vida possivelmente não vão estar. Verdade. Ou vão ser afetadas por isso, né? Então, é muito importante a gente falar sobre saúde mental logo agora, no começo. Obviamente, a gente não quer parar só em janeiro, né? Mas esse é um cuidado que se estende para o ano inteiro. Damos esse pontapé inicial, esse primeiro passo em janeiro, mas vamos continuar falando durante o ano inteiro. E pode ser a sua meta, né? Você que está ouvindo o programa agora, nesse momento, a sua meta de 2026 é ter a sua saúde mental em dia, né? Tem isso também, né, Everton? A minha meta é ter saúde mental, porque ninguém quer me ver doido, pirado por aí, né? Confuso. A gente precisa organizar os nossos sentimentos, as nossas ideias, não é mesmo? É muito importante. Porque, como eu disse, se isso não estiver bem organizado, seus relacionamentos vão ser afetados, né? Os relacionamentos acabam sendo afetados. O trabalho, que é algo muito importante, começa a desandar. Porque trabalho também é feito de relacionamentos. Você está se relacionando com pessoas constantemente, né? Então, essas pessoas que trabalham com você vão ser os meus estudos, os meus projetos. Então, enfim, tudo isso pode ruir se você não tiver com a saúde mental em dia ou não estiver procurando um profissional, não estiver com isso dentro das suas metas, né? Exatamente. Quais são os sinais de alerta que indicam que o estresse, a ansiedade ou a tristeza deixaram de ser algo passageiro e já precisam de uma atenção profissional, Everton? Tem uma coisa que eu costumo dizer que são 3 pontos muito importantes, né? Que é a intensidade, a intensidade com que isso aparece, a prevalência e o prejuízo, sabe? Então, isso começa a aparecer de uma maneira muito intensa. Vou te dar um exemplo para ficar mais claro para quem está ouvindo, né? Eu sinto ansiedade, que é muito comum as pessoas falam vamos demonizar a ansiedade. Não, de forma alguma. Sentir ansiedade tá tudo bem, faz parte. Nós precisamos dela, né? Ela nos prepara. Imagina se eu não tivesse ficado minimamente ansioso para estar aqui, eu não teria me preparado para estar aqui. Então, ela é importante, mas quando ela começa a aparecer de uma maneira muito intensa, começa a trazer prejuízos para você. Então eu fico tão ansioso a ponto de não conseguir dormir direito. Então o meu sono começa a ser, tem um termo até utilizado, ansiedade noturna, né? Então as pessoas ficam, quando coloca a cabeça no travesseiro, dá aquela pausa, aí vem um turbilhão de coisas e acaba aparecendo ali. Então tá me trazendo prejuízo no sono, prejuízo na minha alimentação, que é um dos pilares muito importantes. Eu costumo falar bastante de sono, de alimentação e de exercício físico, porque tá tudo interligado, isso, né? Se conecta, né? E ajuda demais, nos ajuda de maneira absurda. Então, tá atrapalhando o meu sono, a minha alimentação, os meus relacionamentos. Então começa a trazer prejuízo. Por isso que a gente pensa em transtorno, né? Eu costumo pontuar, para que fique didático,
começou a trazer transtorno na sua vida, então a gente está falando de prejuízo, né? Ah, então, opa, peraí, vamos acender esse alerta, porque realmente pode ter um transtorno instalado aí. E aí você precisa procurar ajuda profissional. Por favor, não lute essa guerra sozinho. E é uma batalha bem difícil, né, para quem tenta enfrentar e é bem complicado mesmo. Olha, muita gente ainda tem essa resistência ou até preconceito em procurar, né, Everton, um psicólogo. Como é que a gente consegue quebrar esse tabu e por que cuidar é tão difícil às vezes, né? E deve ser visto como um ato de autocuidado e não de fraqueza. Isso. Né? E fraqueza é exatamente algo que é muitas vezes pontuado. Ela aparece às vezes de maneira quase que inconsciente, né? Ah, não, eu não quis procurar ajuda porque eu não tinha condições. Será que não é condições? Nós temos serviços de saúde mental disponíveis na saúde pública, né? Seja municipal, seja estadual. Você pode procurar um profissional para te atender, você pode procurar ajuda. Mas muitas vezes é enxergado como fraqueza. Por quê? Porque falar das minhas dores, isso já tem um peso cultural, esse estigma já veio sendo passado, né, com o tempo. Então faz com que as pessoas muitas vezes enxerguem exatamente como isso, como fraqueza. Não sou doido, né? E não, peraí. Se falar em tomar remédio, então aí é o fim do mundo. Nossa, aí é absurdo. Ou então muita gente reluta em tomar remédio. Ai, não, vou deixar para último caso, porque eu posso ficar viciado em tomar remédio. E não é nada disso, né? De maneira alguma. A gente quando começa a fazer o tratamento realmente e tem esses tratamentos que são principais com usos de medicamentosos, eles fazem muito bem para a pessoa, né? E não deve ser visto como um vilão de forma alguma, até porque ele pode ser passageiro, você não vai tomar aquele remédio pro resto da vida, né? É por um momento apenas e depois vai fazendo desmame, volta à tua vida normal. Mas as pessoas precisam entender isso, né, Everton? E essa é a importância do acompanhamento profissional. Porque o que acontece não é só tomar um remédio, né? Exato, não existe isso. As pessoas começam a tomar uma medicação, às vezes ela vai no profissional de início, ok, ela recebe ali prescrito determinada medicação, ela começa a tomar, mas espera aí, tem um tempo para isso. Ela vai tomar por determinado tempo. Ela continua esse acompanhamento profissional. E esse desmame também é feito com acompanhamento profissional. Porque se esse indivíduo está fazendo isso, a revelia conforme, não, eu acho que é assim, né? Conforme achismos ou opiniões de pessoas que não são profissionais da área, que não estão acompanhando ele, aí realmente ele pode ter outros prejuízos, inclusive. Olha, você que quer participar, manda sua mensagem, 991541079. O Roberto do Pricumã tá falando aqui com a gente. Boa tarde. Eu tomo antidepressivo há 2 anos e mesmo assim ainda me sinto fraco por precisar de remédio. Como vencer esse preconceito que não vem só de fora, mas de dentro da gente? Ele pergunta, Everton. É interessante isso, porque a medicação, ela precisa, esse acompanhamento medicamentoso, ele também precisa ter um acompanhamento psicoterápico, né? Ele é um coadjuvante, ele não pode ser, não, esse é o único tratamento. Então é importante que ele também faça acompanhamento psicoterápico, exatamente para poder esse profissional trabalhar com ele essas questões que estão ali atrás, que podem estar influenciando a forma como ele se percebe, sabe? Muitas vezes pode ter uma crença ou algum outro fator do cotidiano dele que pode estar influenciando na forma como ele se sente. Porque os transtornos mentais, eles não têm um único fator, né? Eles são multifatoriais. Então pode ter muitas outras coisas que podem estar influenciando na forma como ele está se sentindo. Isso, e eu vou além. Eu acho que quem está de fora, eu acho que o papel do psicólogo é justamente esse. A partir do momento que ele passa a te ajudar, ele está vendo a tua vida de uma outra visão, né, que não a sua. E ele vai poder te orientar da melhor forma possível, né? Ele vai poder te ajudar a encarar aquela situação visto de uma outra maneira, né? Eu enxergo dessa forma, né? Ou eu tô errado, Everton? Não, exatamente. A gente costuma dizer que precisa sair da ilha para ver a ilha, né? Então esse profissional, exatamente, ele tá de um outro ângulo. E muitas pessoas falam assim, não, mas a psicoterapia não é só conversa, só conversar com meu amigo não é a mesma coisa. Não é. Porque exatamente daquele lado ali tem um profissional disposto a te ajudar, mas que ele tem um olhar clínico. Ele tem uma outra percepção daquilo, ele vai usar estratégias que têm evidências científicas para poder te ajudar,
naquele processo, né? E o teu amigo só vai passar pano pra ti. Essa que é a verdade, ele não vai resolver teu problema. Ele vai se solidarizar contigo, é capaz dos dois terem problema mental junto. Não é, Everton? Exato, um ficar retroalimentando o outro. Olha, é maravilhoso. O Daniel do Raia do Sol também tá por aqui, ele fala: estou em burnout, esgotado emocionalmente, mas vivo com medo de falar e ser visto como descartável na empresa. O que é mais perigoso, Everton, é pedir ajuda ou continuar fingindo que está tudo bem? Continuar fingindo que está tudo bem, né? É muito importante ele pedir ajuda, porque está trazendo prejuízos que extrapolam o ambiente organizacional. Impacta, obviamente, vai impactar o ambiente organizacional, mas está impactando a vida dele como um todo, né? E o burnout já chegou num extremo, né? Então ele precisa fazer esse acompanhamento, tanto psiquiátrico como acompanhamento psicoterapêutico, né? E dependendo do quadro, pode ter algum outro tipo de profissional acompanhando ele também. A Luciana também está por aqui, do Messejana. Boa tarde, Luciana. Obrigado pela pergunta. Ela diz: eu sou mãe de um adolescente com ansiedade e depressão. E ela pergunta como apoiar sem pressionar ou minimizar e sem transformar a dor dele em um problema a ser resolvido rápido. Uau. Primeiro me solidarizo com ela. Realmente não é um quadro fácil, né? E é muito importante, obviamente, ela estar perto, ela conhecer esse quadro dele como um todo, ou seja, esse contato com o profissional que atende ela vai ajudar demais, porque esse profissional conhece essa realidade muito bem e pode auxiliar ela no manejo com ele do dia a dia, entendendo as situações que muitas vezes conduzem ele a ter uma crise de ansiedade ou entrar num outro episódio depressivo, e de que forma ela pode mover essas peças, né? De que forma ela pode se portar para poder auxiliar ele nesse processo. Sabe que às vezes eu fico me questionando, Everton, como era antigamente, né? Antes de ter esse problema todo de saúde mental, que sempre teve. Ele sempre esteve ali, mas não era tratado, não era visto com tanta importância. E antigamente tinha os manicômios, né? Nossa. Se você parar para pensar e ver que uma pessoa com um transtorno, com TEA, ela era vista como um doido, aí os manicômios iam estar lotados hoje em dia, né? Então, daí você vê a importância de você tratar isso com uma seriedade ainda muito maior e entender os transtornos também, que vão muito além disso, né? Sim, muito importante. Tem até uma série que ficou famosa, né, de um livro chamado Holocausto Brasileiro, que conta um pouco da história de um hospital psiquiátrico brasileiro lá de Barbacena, né? Pontou bastante, assim, é bem comovente até pensar a respeito disso. Mas hoje as pessoas têm procurado mais, por conta dessa disseminação de informações a respeito de TEA, de TDAH, as pessoas têm procurado mais profissionais para fazer diagnósticos, para fazer avaliações, o que é extremamente importante. Que bom que isso está acontecendo, né? Eu não vejo, às vezes, algumas pessoas pontuando: não, mas virou moda. Virou moda isso, virou moda aquilo, um ou outro transtorno. E eu falo: opa, peraí, as pessoas estão procurando mais ajuda. Estão falando mais sobre isso. Então, não, peraí, isso aqui não tá... Eu acho que meu filho, esse comportamento dele não tá dentro daquilo que é considerado padrão para a idade. Deixa eu procurar um profissional aqui. Deixa eu ver, porque eu vi alguém falando a respeito, porque alguém pontuou que é importante procurar um profissional caso isso acontecesse, porque poderia ser determinado transtorno. Que bom, que bom. Ótimo. Olha, a Renata fala que usa antidepressivo, mas morre de medo de ficar dependente. Como saber a hora certa de continuar ou de parar sem colocar minha saúde em risco? O profissional que receitou... O acompanhamento, exatamente, né, Renata? Não tem outra forma. Porque essa pessoa que receitou conhece ela, entende o quadro dela e vai poder orientá-la da melhor maneira. Não, eu estou tomando determinada medicação, eu só faço esse tratamento. Essa é a grande questão também, sabe? Eu só faço tratamento medicamentoso. E não ficar ansiosa ao ponto de já querer interromper. Não, já tô boa. Que ansiedade é essa, Renata? Pelo amor de Deus. Não acontece, é verdade? Não é isso que acontece? A pessoa tá ansiosa para fazer o desmame já do medicamento e ela não sabe nem se ela pode ainda. Exato. Não pode, porque eu tô vendo que tu tá ansiosa. Então eu, se fosse teu médico, eu já não autorizaria. Ou então começa a psicoterapia ali, não sei, foi 2, 3 sessões. Fala, Renata, já não calma. Era pra tá bom. Tem que continuar teu acompanhamento aí, tá? O Carlos também tá por aqui lá da Aparecida. No meu trabalho, falar de saúde mental ainda é visto como frescura.
Como transformar uma cultura corporativa que adoece em nome da produtividade? Uau, precisa ter um diálogo com a própria gestão, porque vai envolver cultura, vai envolver clima organizacional, mas parte da cultura de quem está na frente, olhar para isso. Então, existem algumas campanhas que são feitas exatamente no Janeiro Branco. Alguns profissionais procuram as empresas para fazer palestras, para falar sobre isso. E aí levantam essa bola. Vamos começar a falar sobre saúde mental e sobre adoecimento dentro da instituição. Aí o gestor ou a pessoa responsável ali, as pessoas que estão envolvidas dentro da organização começam a ter um olhar diferenciado para isso. Mas é um trabalho... Ou só fingem que se preocupam, né? A grande maioria, ai não, olha, veio o psicólogo, ele fez tudo, aconteceu, os funcionários assistiram a palestra, a minha empresa, ela tem responsabilidade social, ela se preocupa com o profissional e no fundo, ela não tá nem aí para esse profissional. E não é verdade. Inclusive, essa é uma discussão até que acontece bastante nas redes sociais sobre falar sobre saúde mental no Janeiro Branco não é necessariamente tirar cuidado. Né? Ah, não, porque nós falamos, nós estamos cuidando. Não necessariamente. Porque, ok, nós levantamos a bandeira, falamos em janeiro. Mas o cuidado ele acontece durante o ano. E o pós? E fevereiro, né? E o março, abril, enfim, e os outros meses? Quais as ações que a empresa, às vezes, tem implementado para que gere um clima organizacional melhor, para que as pessoas se sintam bem dentro do ambiente de trabalho? Enfim, é um trabalho para o ano todo. O Rafael, lá do Pintolândia, boa tarde. Já sofri discriminação por causa da minha orientação sexual e isso deixou feridas profundas. Como ajudar a reconstruir a minha identidade depois de tanta violência emocional? Com acompanhamento. Sinto que você tem que ter passado por isso. Não existe outra forma, né? Ele precisa falar com um profissional a respeito. Né? É importante que haja esse olhar mais clínico. Tem um profissional auxiliando ele nesse processo, porque existem muitas camadas que precisam... Mas eu acho que antes de qualquer coisa, Rafael, eu acho que tem que começar de você, né? Eu acho que você mesmo tem que saber o que você é de verdade. Eu acho que a partir daí você começa a sua construção de fato. Sim. Não é verdade, Sim. Everton? A gente agora também tá com a Silvia aqui, ela fala que demorou anos para aceitar que precisava de terapia, porque pedir ajuda ainda parecia ser um atestado de fracasso para ela. E hoje em dia, Silvia, como é que tá essa situação? Fala pra gente. A Paula também, a cobrança por estar sempre bem, feliz e produtiva só piora quando a gente não está. Essa positividade tóxica hoje em dia existe muito, né, Everton? Existe mesmo. E falando sobre pressão, sobre cobrança, inclusive o lema do Janeiro Branco esse ano é paz, equilíbrio e saúde mental. E é utilizado o post-it, né? O post-it como esse símbolo, porque muitas vezes o post-it nós utilizamos para lembretes, para questões urgentes, né? E a ideia é exatamente mudar essa visão, trazendo um olhar, esse post-it como um olhar para mim. Eu preciso olhar para mim, eu preciso dar uma atenção maior ao cuidado com a minha saúde mental, né? E realmente muitas pessoas ainda enxergam como um sinal de algo muito ruim, de fraqueza. E quando não, procuram um profissional, não acham legal a psicoterapia ali, aquele profissional, e aí decidem abandonar. Falam, não vou mais fazer psicoterapia porque eu fui em um profissional e não foi legal. Eu costumo dizer que é o seguinte, você foi no psicólogo, não foi legal, vai em outro. Porque a relação terapêutica, ela importa muito. E se às vezes você não gostou, não achou legal, talvez a abordagem de determinado profissional, procura outro, não tem problema. Né? Eu até brinco dando o exemplo da minha esposa que ela encontrou a psicoterapeuta dela na 5ª vez. Olha só. Ela foi na primeira, acontece, não foi legal. Né? Acontece. E a identificação, Isso. Né? Quando você não se identifica, tem que mudar mesmo, né? É isso. E olha, quero te agradecer por ter vindo hoje, por ter disponibilizado teu tempo para estar aqui com a gente. Agradecendo ao psicólogo Everton Araújo. Quero agradecer a todo mundo que participou. A gente deu uma pincelada em vários assuntos aqui, né? Muita gente participou. E eu já quero te convidar para chamar esse pessoal todo aí para conhecer o teu trabalho,
para fazer uma consulta, uma avaliação lá contigo, para ver de que forma você pode ajudar essas pessoas aí lá na Clínica Mãe de Deus. Tu tá vendo que vai ter muito trabalho, né? Já deixa Pode aí me esse procurar recado. lá na Clínica Mãe de Deus. Eu atendo lá. Você também pode me encontrar nas redes sociais, @psievertonaraújo. E aí por ali a gente também pode entrar em contato. Você não precisa passar por essas situações sozinho. E também você não precisa esperar chegar no limite. Psicoterapia também pode ser preventiva. Olha, fechou. Olha, anota o número lá da Clínica Mãe de Deus, tá? É o 98119-1620. Vou repetir, 98119-1620. A Mãe de Deus está localizada na Avenida Major Williams, 1782, centro da cidade. E aí o Everton vai estar lá esperando todo mundo, né? Só falar que é uma consulta com o psicólogo Everton Araújo. Fechou? Isso, fechou. Pronto. Eu vou para um breve intervalo e já já a gente está de volta, não sai daí.